Eu estava desempregada há 6 meses quase, né? Então, Caramba! Caramba! E qual era o maior desafio que você enfrentava, Vivi? é porque assim, a maternidade, né? Eu sou mãe, tenho uma meninazinha de 2 anos e 2 meses. E o meu maior desafio era uma vaga que eu conseguisse conciliar com a minha maternidade. Você tinha receio de trazer essa história do PCD? Sim, sim. Inclusive, nessa empresa, eu tive que passar por algumas avaliações para poder conseguir a vaga. Mas, Olha graças a só. Deus, deu tudo certo. E eu acho que aquele receio do PCD, de tudo, ele já foi mais. Está sendo anulado, né? Não tenho mais. Sou muito tímida, né? Estou tentando aqui Nem não falar parece. isso, mas eu sou bastante tímida. E eu fico muito nervosa, mas assim, como você fala, né? Vai tentando, vai fazendo entrevista, não vai dizendo não, apesar de eu ter dito não algumas vezes, mas é muito bom você ir treinando, gente. O PRH ele traz muito isso. Ele traz esse contar as histórias com dados, ele traz contar as histórias com ênfase, né? Encantar mesmo, é uma questão de encantamento do recrutador. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Henrique? É um prazer estar aqui, né, com esse momento de conversa com você. Ah, que coisa boa. Vivi, você conseguiu um emprego utilizando as técnicas e o método do PRH? Sim, Quantos consegui. dias? Foram 60 dias, né, 2 meses ali. Eu entrei um pouquinho do tempo estimado, né, que é 51 dias, mas eu consegui minha vaga. Ainda não é a vaga ideal, mas é uma vaga muito boa e que me fez, né, voltar para o mercado. Que coisa boa, Vivi. Lembrando, né, assim, para quem não sabe, quem estiver ouvindo aqui que não é do PRH, 51 dias, eu sempre falo que é uma homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, o que importa é o emprego, mas 60 dias é rápido também, né? Não sei, você estava tentando há quanto tempo? Eu estava desempregada há 6 meses quase, né? Então, Caramba! Caramba! E qual era o maior desafio que você enfrentava, Vivi? é porque assim, a maternidade, né? Eu sou mãe, tenho uma meninazinha de 2 anos e 2 meses. E o meu maior desafio era uma vaga que eu conseguisse conciliar com a minha maternidade. E eu queria um emprego home, mas home tá difícil, principalmente para a área administrativa. Não é Sim. impossível, né? Mas por enquanto, pelo momento, acho que as empresas elas estão retornando para o híbrido, então para o presencial. Sim. Então, surgiu uma vaga aqui perto de casa, né? 5 quilômetros da minha residência, de uma empresa internacional, né? É a empresa Que legal. que tem suas origens no Japão e é uma empresa fantástica, sabe, Rick? Assim, de benefícios, salário, inimaginável, assim, que eu iria ter essa grande graça de conseguir esse emprego. Olha E só, em tudo, tudo em tudo. que legal. E vem cá, assim, não precisa falar qual é o seu salário, mas com o salário que você recebe hoje, mais benefícios e tudo da empresa, somando tudo, dá para pagar uma parcela do PRH? Dá pra pagar o PRH todo. Eu falo isso, Vivi, porque tem muita gente que fala, Rick, eu não vou entrar no PRH porque eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro e tal. Eu falo, eu sei disso, mas é um investimento, assim, você consegue emprego rápido, depois das parcelas, você consegue pagar com o seu salário e tal. Você estava 6 meses tentando, né? Em algum momento passou na sua cabeça também que o dinheiro poderia ser um empecilho para você? Sim, sim, sim. Eu conversei muito com meu esposo, inclusive porque ele que estava mantendo a casa, eu fiquei sem seguro-desemprego e tal. Então foram 6 meses assim bem, bem turbulentos, mas nunca perdi minha fé em Deus e acreditei muito no método, né? Eu acredito que e olha que eu não fiz tudo, viu, gente? Me perdoe, Henrique, mas eu não fiz tudo, toda a lição de casa, eu não estudei tudo. Mas assim, o que você precisa aplicar, se você aplicar bem, a vaga é sua com certeza, não tenham dúvidas. É incrível mesmo, assim, como o PRH me ajudou a desenvolver minha comunicação. Eu sou muito tímida, né? Estou tentando aqui Nem não falar parece. isso, mas eu sou bastante tímida e eu fico muito nervosa, mas, assim,
como você fala, né? Vai tentando, vai fazendo entrevista, não vai dizendo não, apesar de eu ter dito não algumas vezes, mas é muito bom você ir treinando, gente, com os recrutas mesmo, vendo como eles são, o retorno deles, como eles fazem, né? O que a gente vai chegar ao ponto de realmente internalizar aquilo e falar muito bem, sem precisar ler o script. Né? Porque Total. muitas vezes eu ia para a entrevista e ficava 2 telas, né? A que eu estava falando com o recrutador e a que eu estava lendo ali, tentando recordar aquilo que eu mas é muito bom, e eu indico demais, demais mesmo, assim, até falei para meu marido, né, que o próximo é ele, se Deus quiser, fazer um método também, é necessário mesmo, essa ajuda é sem igual. Vem cá, você e seu marido me conheceram como? Foi você que me conheceu? Foi ele primeiro? Como é que foi? Eu lhe conheci primeiro, né? Acho que foi pelo Instagram, eu acredito que foi pelo Instagram, foi pelo LinkedIn, não me recordo agora. Mas eu já vinha pesquisando ali como fazer alguma coisa para conseguir o emprego, né? E aí veio nas buscas você, e aí meu marido, oh meu Deus, é mais um curso que você vai gastar. E eu, não, vai dar certo, dessa vez eu acredito. E realmente me dediquei ali, eu fui para todas as aulas, né? Eu consegui ir já mexendo no meu currículo aos poucos, o meu LinkedIn ainda tenho que fazer algumas adaptações, o sobre ainda não está do jeito que você manda, mas, assim, o que eu fui aplicando ao longo do caminho, eu fui vendo o resultado, e realmente os recrutadores vêm até nós, né, eles nos chamam ali no LinkedIn, a gente, essa semana mesmo, uma recrutadora me chamou, mas infelizmente por questões de horário eu não consegui ir para a entrevista, agradeci muito a oportunidade. Olha que massa! Isso acontecia antes do PRH? Não. Raríssimas vezes, eu acho que eu consegui uma única, assim, mas era muito raro mesmo. E depois do PRH choveu recruta no meu LinkedIn, no meu WhatsApp, né? Chamava ali e tal. Que legal. Então, que legal. Não, e olha isso, né? Assim que eu falo para todo mundo. Um dos princípios do PRH, não sei se você vai lembrar, mas é o princípio 80-20. Que é assim, a gente vai fazer 20% de esforço, que vai gerar 80% de resultado, nunca vai estar perfeito só Deus, mas a gente tem que ir avançando, vamos avançando, porque senão a gente fica muito parado. Você falou, Rick, não acabei o curso todo, meu LinkedIn ainda não está 100%, e tá tudo bem, mas já estava gerando resultado. Imagine se já tivesse 100%. Mas, de novo, eu falo que o método PRH não é 100% garantido, que vai, com certeza, né, tipo, vai estar chovendo para os recrutadores. É possível, tanto é que tem 134 dedicados especialistas que falam sobre isso, mas precisa muito da dedicação da pessoa também de colocar o passo a passo que a gente indica, né? E aí, Vi, uma curiosidade, você comentou que seu marido falou, mais um curso, você já tinha feito outro curso de outra pessoa sobre recolocação? Não sobre recolocação, perdão, mas sobre cursos, né, para a área, eu quero muito entrar na área de dados, né? Então eu comprei alguns cursos para essa área e ele, na cabeça dele era mais um curso voltado para alguma coisa. Entendi. E ele disse, não, meu amor, dessa vez é para me arrumar um emprego, tenha calma aí que vai dar certo. E como é que foi para ele sabendo dessa notícia? Um curso para arrumar emprego? Tipo, ele teve preconceito? Um pouco, ele ficou um pouquinho preconceituoso assim, mas eu disse, olha, não é assim, meu filho, vem cá, vamos sentir aqui do meu lado, vamos ver o que é que ele diz, para você ver que realmente funciona, né, as suas estratégias, né, a forma como a gente estrutura ali o currículo, eu nunca tinha visto antes. Então, são coisas diferenciadas que eu acho que vai chamar a atenção, sim, do recrutador, vai fazer a gente se destacar no meio da multidão, porque realmente está extremamente concorrido. E se você não tem um diferencial, você não é ninguém. E o curso, ele trouxe esse diferencial, né? Se a gente aplica ali direitinho, gente, é sucesso. Não tenham medo. E como é que era seu currículo antes do PRH? Ele era bonitinho, mas não bem estruturado, né? Não mostrava as minhas competências, até porque nem eu sabia que eu tinha tanta competência assim. Sejamos sinceros, mas a gente contar a história, contar números, não é fácil. Até me travou um pouco no início. Meu Deus, será que eu vou estar inventando alguma coisa? Será que eu vou estar, né, criando um número aleatório? Mas não, eu fiz tudo aquilo, só não me recordava como tinha feito.
E eu acho que é isso o grande diferencial, contar histórias e contar com números, que é o que impacta toda empresa, né? As empresas, elas buscam, querendo Total, ou não, números, né? total. A gente é movido por dados, então tudo que possa nos qualificar, nos tornar mais aparente, vai, vai se destacar na multidão. Perfeito, perfeito. Ouvi, e você comentou também que seu LinkedIn ainda não está 100% perfeito e está tudo bem, mas você começou a receber abordagem de recrutadores. Você fazia postagem todo dia no LinkedIn, como tem outros concorrentes que falam que tem que fazer postagem? Não. Inclusive, é uma das coisas que eu mais peco. Eu mal mexo no LinkedIn, assim, de postar qualquer coisa, de. Ah, meu Deus, eu até tenho que fazer, inclusive o da empresa que eu entrei, porque eu ainda não fiz. Mas fique em paz, porque no método do PRH a gente fala que não precisa, né? É desnecessário. Sim. Mas é realmente fora da curva, assim, o método. Fora da curva. Para quem fica na dúvida se tem que fazer postagem, tem que aumentar a nota do SSI, do LinkedIn, né? Porque tem muita gente que fala isso na internet e eu sou a pessoa que fala o contrário. Mas é sempre bom ouvir de outras pessoas, e não só do Rick, porque senão parece que eu tô querendo vender. Para você hoje, qual conselho você daria para uma pessoa que tá loucura aí de tentar fazer postagem, aumentar a nota do SSI, do LinkedIn, enfim? Eu acredito que o melhor passo é compra o método, aplique as informações que o Rick pede, tipo assim, cada coisa tem uma estratégia, a gente sabe disso, né? E quando o Rick fala ali, gente, estrutura dessa forma, vai ser bem melhor, não precisa de postagem. É realmente verdade, você não precisa postar, gente, eu não posto, acho que tem uns 2 anos. Não tem nada lá, assim. Eu acho que a última postagem foi quando eu saí. Não, 6 meses, tô mentindo. Tem 6 meses que eu não posto nada, que foi quando eu coloquei que havia saído da empresa. E pronto. Daí pra cá eu não postei nada no método, não postei nada de LinkedIn, nada de nada. Gente, é só realmente estrutura lá teu LinkedIn do jeito que tem que ser. Os recrutadores vão ver as tuas qualificações, as tuas competências e vão entrar em contato com você sem sombra de dúvidas. Total, total, total. Eu sempre falo isso. Primeiro, ó, não adianta postar, porque sua casa tá desarrumada. Então arruma a sua casa primeiro. Depois você posta. E tem gente que insiste em postar, 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 postar. Eu falo, nossa, que desnecessário. Mas fica aí o conselho da Vivi também para as pessoas, né, botarem em prática aí o processo de arrumar a casa, mesmo não estando 100% perfeita, né? Já começa a ter resultado se você segue o passo a passo. E você, Vi, comentou também que suas entrevistas antes você levava um script para poder ficar lendo. Tem muita gente que está fora do PRH que não entende. É porque eu sempre falo de histórias, histórias, histórias. Tem gente que acha que eu passo um roteiro para vocês. E não, isso não é um roteiro, né? Tipo assim, ó, faz isso aqui, encaixa a sua história. Tem isso aqui, encaixa a sua história. E aí vai ser mais fácil para ficar fluido, não ficar um processo robótico. E aí eu queria saber de você. Pós-PRH, as suas entrevistas melhoraram? Sim, sim, com certeza. Eu melhorei assim a comunicação, acho que eu era uns 30, 40% para 80, 90%. Porque realmente é um passo a passo. Você vai criando as suas histórias e vai introduzindo ali no que você vai dizendo, vai encaixando ali, e você vai conseguindo colocar emoção, vou dizer assim. Você vai conseguir colocar emoção e contar a sua história com um charme que não tinha antes. O PRH ele traz muito isso. Ele traz esse contar as histórias com dados, ele traz esse contar as histórias com ênfase, né? Encantar mesmo, é uma questão de encantamento do recrutador. E eu acho que isso foi a diferença, assim, em todo o processo. Foi começar a contar minhas histórias com encantamento, que antes não existia. Eu conseguia contar ali o que eu fazia, né? Mas eu não conseguia fazer com os olhos do recrutador brilhassem, porque isso é você ver o olho do recrutador brilhar pela sua história. E aí você começa a já estar na entrevista, eu não sei se isso aconteceu com você, Vi, de você olhar para a entrevista e falar assim, eu acho que tá gostando. Eu acho que talvez eu vou passar nessa entrevista. Sim, conseguia perceber isso, sim. Que legal, que legal. E você falou que você tinha um fator que é a questão da maternidade, né?
Você achava antes do PRH que a maternidade poderia te prejudicar? Talvez, porque existe muito preconceito com a mulher que tem filhos, assim, né, digamos, ainda no mercado, em algumas empresas, algumas organizações, porque teoricamente existe aquela possibilidade de ausência, né? Mas depois do PRH eu percebi que eu podia contar histórias e encaixar a Maria nessas histórias e fazer com que eles se sentissem sensibilizados, mas não fragilizados. Que legal, que legal. Maria é o nome da sua filha? Isso, é a Maria. Ah, que bonito. Que bonito. O nome da minha esposa é Ana Maria e talvez as próximas filhas que vierem aí a gente vai botar tudo com Maria também. Algum nome Maria. Algum nome Maria. Dulce Maria, Sofia Maria. Aqui é desse jeito. Eu tenho a Maria Clara, que está no céu. Ela faleceu com um mês de vida. E a Ana Maria, que tem 2 anos e 2 meses. É Ana Maria. Olha só. Caramba, que curioso, Vivi. Que curioso. Ouvi, tem uma coisa que eu vi no seu LinkedIn também. No seu LinkedIn você coloca que você é PCD, né? Você tinha receio de trazer essa história do PCD? Sim. Até porque o meu PCD, ele não é um grau muito alto, né? Eu tenho escoliose, a minha escoliose é genética, minha irmã tem, eu tenho, minha avó tinha. E aí eu fui pro médico, perguntei se eu poderia ser PCD, me encaixar, né? E desde então ele me deu o laudo dizendo que eu era PCD e estava tudo bem. Só que eu tinha receio de, tipo assim, chegar numa entrevista, numa empresa e não aceitarem meu laudo ou alguma coisa assim do tipo, porque não era um grau severo, nada assim, né? Mas até, inclusive, nessa empresa eu tive que passar por algumas avaliações para poder conseguir a vaga. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que aquele receio do PCD, de tudo, ele já foi mais. Está sendo anulado, né? Não tenho mais tanto receio assim. Que legal, que legal. Eu não sei se você lembra, mas eu sempre comentei aqui, PCD é uma história. E a gente pode trazer isso como uma história também, porque no LinkedIn, às vezes, recrutadores buscam na palavra PCD para buscar especificamente pessoas assim. Então, tem gente que fica com receio de colocar e pode estar no quadrante dos discretos. Tem uma boa história e não tá colocando lá no seu LinkedIn. Eu acho que é mais uma PCD aí para poder fortalecer, talvez, outras pessoas que estão com esse receio, com medo, do tipo, coloca isso pode ser um diferencial para você, né? Sim, com certeza. Essa vaga, inclusive, ela faz parte de um programa, né? A vaga que eu estou. Então, hoje as empresas correm atrás de um PCD, é necessário, né? Existem as cotas, eles têm que bater essas cotas. Então, quem for PCD não tenha medo, vá, encare, porque realmente tem um lugarzinho especial pra gente. Muito bom, muito bom. Ouvi, pra gente já ir finalizando aqui, eu tô sempre fazendo perguntas para os dedicados especialistas para melhorar o método do PRH e até hoje a gente está com a turma 11 aberta, sempre está passando para eles alguns insights de vocês, dedicados especialistas, do que eles podem estar aplicando. E aí, para você, Vi, pensando aí, a galera que entrou agora na turma 11, qual que para você foi o grande acerto para você ter conseguido emprego rápido dentro do método PRH? A estruturação do meu currículo, eu acho que foi o maior acerto, assim, porque é claro que o LinkedIn, ele conta muito, sim, com certeza, mas se o teu currículo ele tá bem estruturado, seguindo ali o método, não vai ter, não tenham medo, assim, a vaga vai ser sua com certeza, se o seu currículo estiver bom, você vai conseguir abrir a primeira porta, né, porque é o currículo a nossa porta de entrada no mercado. Então, se ele está bem, ele está estruturado, você consegue o resto. A comunicação é extremamente importante, sim. Ela é uma parte assim que vai abrir as demais portas, mas o currículo é a tua entrada. Se ele não estiver bom, não vai ter como tu passar para as fases seguintes. Né? Perfeito. Não, e uma coisa, Vi, eu não sei se hoje você entende aquilo que eu sempre falo. Eu não faço o currículo dos dedicados especialistas de ninguém, eu não faço o LinkedIn de ninguém, porque eles têm que aprender a fazer sozinho e isso vai ajudar nas entrevistas. E quando você mesma faz o seu currículo de uma página, com histórias, com os números,
quando chega lá no módulo de entrevista, você já sabe o que contar, a forma como contar e tal, qual é a melhor história para estar contando numa entrevista também. Na turma 11 agora, entrou um aluno que ele estava rico. Eu te acompanho já no gratuito. Eu saí de 7 currículos, ou 7 páginas no currículo, para um currículo de 3 páginas. Mas eu acho que dentro do PRH eu não vou conseguir chegar no de uma página. Eu falei, vai. E é importante que você consiga fazer isso para a entrevista. Vai, com certeza. Então, eu vou fortalecer isso hoje no Plantão de Dúvidas com ele. A Vivi falou que o currículo é extremamente importante aí nessa jornada. Vivi, um erro ou um aprendizado que, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente e, quem sabe, conseguiria um emprego aí mais rápido? Eu acho que foi procrastinar também. Eu acho que muitas pessoas sofrem com isso e é uma das coisas em que eu tento me melhorar a cada dia. A maternidade me sufoca um pouco também, mas ela não é a principal causa, né? Eu acho que às vezes a gente vai levando ali na malemolência, vai dando um jeitinho aqui, outro acolá, mas esse seria o meu principal erro, procrastinar. E se eu pudesse voltar assim, eu não faria isso. Eu iria seguindo o mesmo método, me dedicaria ali 1 hora por dia. Eu acredito que é o suficiente talvez para chegar ao resultado, né, de menos dias. E se acredito que é só essa questão, de dedicar Que legal. bastante, ter uma rotina estabelecida, poder fazer esse cronogramazinho ali todo dia, 1 hora. Eu vou chegar aqui, vou pegar o PRH e vou aplicar as dicas do Rick lá, o método do Rick, e eu acho que a vaga vem mais rápido. O meu Que legal. principal foi esse. Que legal, Vi. Tem até um princípio do PRH que eu falo, né? Feche sua agenda. Respeite seu ritmo, mas não pare. Assim, como cada um tem um ritmo, tem gente que vai conseguir, por conta da dinâmica, assistir 8 horas de aula por dia, tem gente que vai conseguir 1 hora só, tem gente que vai conseguir só 15 minutos, tá tudo bem. Mas acho que é importante a gente não parar, né? E tá sempre aí fechando a agenda e se programando. Que bom. Vou dar esse conselho para a galera que tá entrando agora também. Constância, né? Você ser constante ali no seu objetivo, você vai alcançar mais rápido. Total, total. E como é que você se sente hoje, Vi, como uma dedicada especialista? Tá dentro dos top 151. Olha, tô muito orgulhosa de mim, viu? Que legal. É fantástico a gente poder ter esse reconhecimento, né? Porque, querendo ou não, é um reconhecimento a gente poder ter alcançado essa meta, tá ali entre os dedicados, né? Se poder, eu vou dizer assim, receber um troféuzinho, eu consegui! Todos nós somos capazes. Eu acredito que vai ter alguém com um tempo mais rápido, outros com um tempo mais lento, e tá tudo bem, não precisa se cobrar tanto. Mas eu acho que a gente não pode deixar de persistir nos nossos objetivos, né? Desejar que a gente tenha uma vida melhor, que a gente consiga alcançar um emprego que seja digno, que esteja ali transformando as nossas famílias, né? E eu acho que o PRH eu aprendi muito isso, né? Quando você, vou dar um spoiler, né? Quando você fala que a gente tem que explorar esse lado emocional, né? Pela nossa família a gente está fazendo isso. Total. Todas as vezes em que eu ia para a entrevista, eu sempre dava uma exploradinha desse. É pela minha família que eu estou buscando isso. E faz toda a diferença na minha vida, né? É a Maria e o Fernando que me movem. E eu acho que cada dia a gente tem buscado ser melhor para nossa família. Que legal, Vi, que legal. Manda o Fernando assistir depois isso aqui, essa conversa, pra ele ficar orgulhoso aí de você também. E é engraçado como Deus fala com a gente às vezes nem percebe, né? Tipo, hoje eu tava na missa de manhã e eu falo assim, Deus, será que eu tenho que dar um passo a mais aqui de dar um troféu para os dedicados especialistas? Você acredita que veio isso hoje na minha oração? De talvez ter uma plaquinha, alguma coisa de mandar para todo mundo que grava comigo. Aí você chega aqui e fala, peguei meu troféu, eu falo, não, só pode ser mensagem divina isso aqui. Coisas assim que me fez muito acreditar no PRH, porque eu vi que você é um homem de Deus, um homem católico, né, que está realmente desejando movimentar o céu, porque
é através do trabalho que a gente dignifica a nossa alma, a nossa casa, o nosso lar. Então, ver isso me fez dar um passo a mais de confiança no seu trabalho. Que legal, Vi, que legal. Obrigado. Amém. Amém. Muito bom. É uma resposta de Deus, viu? Então, quem sabe aí vai chegar uma plaquinha na sua casa, porque você gravou comigo, alguma coisa assim. Enfim, vamos ver, vamos construir aí esse projeto. Mas você, Vi, obrigado mesmo por estar aqui no quadro dos Dedicados Especialistas. Acho que sua história com certeza vai inspirar muitas outras mulheres, outras mães, outras pessoas que são PCD talvez também, que estão com receio. Enfim, acho que até para quem está dentro do PRH também, tipo, você não conseguiu um emprego em 51 dias, mas ninguém nasceu com a vontade do tipo, ninguém foi demitido e passou, não, agora meu objetivo é conseguir um emprego em 51 dias. Eu, né? 51 dias é uma coisa que eu botei na cabeça de alguns, mas não é uma grande meta. A meta é um emprego. E você conseguiu. E 60 dias tá bom demais. Tá bom demais. Né? Na sua turma tinha gente que tava 3 anos desempregada e você conseguiu em 2 meses. Então, parabéns por isso. Parabéns pela sua dedicação. E se alguém quiser se conectar com você no LinkedIn, eles podem se conectar com você? Sim, podem sim. E é Viviana-Barros. E podem chegar lá que a gente troca uma ideia. Se tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar do método, pode ter certeza que eu vou tietar e vou indicar o Rick com certeza. Como eu falei, foi um divisor de águas na minha vida. Me tornou uma pessoa melhor, com certeza. A minha comunicação ela ainda precisa ser aprimorada, mas eu digo que eu discordo, viu? Sua comunicação tá muito boa para quem falou que é tímida. Eu realmente tenho melhorado assim. Até, como é que eu posso dizer, é constrangedor pensar na Viviana que era antes para quem está se tornando agora, porque foi um passo muito grande na minha vida mesmo. Que bom, Vi, que bom. Fico muito feliz. Então, para quem quiser, se conecta aí com o Vivo, vou pedir para minha editora colocar aqui o link do seu LinkedIn. E aí, acabei de ver que você é do Nordeste também, né? Fortaleza? Ai, que legal. Que legal, que legal, que legal. Eu tenho um carinho, você sabe disso, especial pelos nordestinos, por ser do Nordeste também. Então, é mais uma nordestina aí arretada que conseguiu emprego com o Método PRH. Parabéns, viu, Vi? Muito obrigada. Um beijo, viu? Amém. Ilumine sempre na sua missão, viu? Amém, Vi. Amém. Obrigado, viu? E vai lá para não atrapalhar muito aí com a Ana Maria. O ali tá na Santa Paz, graças a Deus. Graças a Deus. Aproveita, que é raro esses momentos. Você vai saber um pouquinho já já. Daqui a pouquinho, daqui a 2 meses já, Antônio vai nascer, eu vou sumir da internet um pouquinho, eu acho. 20 dias sem comer direito, mas tá tudo bem. É por uma boa causa, né, viu? Acho que o grande amor da sua vida vem aí, viu? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Beijo, Vi. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.